This afternoon I pray that the Holy Ghost Ora, esta tarde, para que o Espírito Santo nos ajude, a mim e a vocês, à medida que falo sobre importantes princípios do Evangelho. Uma das minhas atividades preferidas como líder do sacerdócio é visitar os membros da igreja em sua casa. Gosto particularmente de conversar com os membros que, em geral, são conhecidos como menos ativos. Durante os anos em que servi como presidente de estaca, eu contatava regularmente os bispos e pedia-lhes que identificassem, em espírito de oração, pessoas ou famílias que poderíamos visitar juntos. Antes de irmos até a casa deles, o bispo e eu nos ajoelhávamos e pedíamos orientação e inspiração ao Pai Celestial para nós e para os membros que encontraríamos. Nessas conversas éramos bastante diretas. Expressávamos amor e gratidão pela oportunidade de estar em sua casa. Afirmávamos que éramos servos do Senhor a seu serviço naquele lar. Dizíamos que sentíamos sua falta e precisávamos deles, e que eles necessitavam das bênçãos do Evangelho restaurado. Em algum momento no início da conversa, eu costumava fazer uma pergunta do tipo: poderiam ajudar-nos a entender por que não estão participando ativamente das bênçãos e dos programas da igreja? Participei de centenas e centenas de visitas dessa natureza. Cada pessoa, cada família, cada lar, cada resposta eram diferentes. Contudo, com o passar dos anos, detectei um tema comum a muitas das respostas às minhas perguntas. Com frequência, ouvia explicações como: há vários anos, um homem disse algo na escola dominical que me ofendeu e nunca mais voltei. Ninguém na ala me cumprimentava ou se achegava a mim. Sentia-me como um intruso. Fiquei magoado com a frieza dos membros dessa ala. Não concordei com os conselhos do bispo. Não porei os pés naquela capela enquanto ele for o líder. Foram citados muitos outros motivos de ofensa, desde diferenças doutrinárias entre os adultos a zombarias, provocações e exclusões entre os jovens. No entanto, o motivo recorrente era: fui ofendido por. O bispo e eu ouvíamos com atenção e sinceridade. Um de nós perguntava em seguida sobre a conversão deles e ao Evangelho restaurado e seu testemunho. Ao conversarmos, os olhos deles não raro se enchiam de lágrimas quando recordavam o testemunho confirmador do Espírito Santo e descreviam suas antigas experiências espirituais. A maioria dos menos ativos que visitei tinha um testemunho perceptível e cálido da veracidade do Evangelho restaurado. Contudo, no momento, não estavam participando das atividades e reuniões da igreja. Então eu dizia algo como: deixe-me ver se compreendi o que aconteceu com vocês. Porque alguém na igreja os ofendeu, vocês deixaram de ser abençoados pela ordenança do sacramento, renunciaram à companhia constante do Espírito Santo. Porque alguém na igreja os ofendeu, afastaram-se das ordenanças do sacerdócio e do templo sagrado. Abriram mão da oportunidade de servir ao próximo e de aprender e crescer. E agora estão erguendo barreiras que impedirão o progresso espiritual dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e das gerações seguintes. Muitas vezes as pessoas paravam para pensar por um instante e diziam: nunca tinha visto as coisas por este prisma. Então o bispo e eu fazíamos um convite. Caros amigos, estamos aqui hoje para dizer-lhes que a hora de parar de sentir-se ofendido é agora. Não só nós precisamos de vocês, mas vocês também precisam das bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Por favor, voltem agora. Quando achamos ou dizemos que fomos ofendidos, em geral isso quer dizer que nos sentimos injuriados, maltratados, desprezados ou desrespeitados. Certamente ocorrem coisas irrefletidas, constrangedoras, censuráveis e mesquinhas em nossas interações com outras pessoas que podem levar-nos a sentir-nos ofendidos. Todavia, no fundo, é impossível para uma pessoa ofender outra.
Na verdade, achar que alguém nos ofendeu é fundamentalmente falso. Ofender-nos é uma escolha que fazemos, não é uma condição infligida ou imposta a nós por alguém ou por algo. Na grande divisão de todas as criações de Deus, há coisas que agem e outras que recebem a ação. Na condição de filhos e filhas do Pai Celestial, fomos abençoados com o dom do arbítrio moral, a capacidade de agir e escolher de maneira independente. Investido do arbítrio, todos somos agentes e, portanto, devemos primeiramente agir e não só nos submeter à ação. Achar que alguém ou algo pode fazer-nos sentir-nos ofendidos, zangados ou magoados é um insulto ao nosso arbítrio moral e reduz-nos a meros objetos sujeitos à ação. Contudo, como agentes, todos temos o poder de agir e escolher como nos conduziremos diante de uma situação ofensiva ou aviltante. Thomas B. Marsh, o primeiro presidente do Quórum dos 12 Apóstolos nesta dispensação, optou por ofender-se num desentendimento insignificante sobre uma porção de nata. Brigham Young, por outro lado, foi repreendido severa e publicamente pelo profeta Joseph Smith, mas decidiu não se ofender. Em muitas ocasiões, optar por ofender-se é um sintoma de um problema espiritual bem mais profundo e sério. Thomas B. Marsh permitiu-se sofrer a ação, e no final, os resultados foram a apostasia e a infelicidade. Brigham Young foi um agente que exerceu seu arbítrio e procedeu de acordo com os princípios corretos. Assim, tornou-se um instrumento valioso nas mãos do Senhor. O Salvador é o maior exemplo de como devemos reagir a acontecimentos ou situações potencialmente ofensivos. E o mundo, devido à iniquidade, julga-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e ele suporta-o, e ferem-no e ele suporta-o. Sim, cospem nele e ele suporta-o por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. Por meio do poder fortalecedor da expiação de Jesus Cristo, vocês e eu podemos ser abençoados para evitarmos e vencermos as ofensas. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A capacidade de estar imune às ofensas talvez pareça algo além de nosso alcance. Essa faculdade, porém, não está reservada a líderes proeminentes da igreja como Brigham Young. A própria natureza da expiação do Redentor e o propósito da igreja restaurada estão voltados para ajudar-nos a receber precisamente esse tipo de força espiritual. Paulo ensinou aos santos de Éfeso que o Salvador estabeleceu sua igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Peço que atentem para o uso da palavra ativa aperfeiçoamento. Conforme descrito pelo elder Neil A. Maxwell, a igreja não é uma clínica de repouso bem equipada para pessoas já aperfeiçoadas. Na realidade, a igreja é um laboratório de aprendizado e uma oficina, na qual adquirimos experiência ao praticarmos uns com os outros o processo contínuo de aperfeiçoar os santos. O elder Maxwell também explicou com sabedoria que neste laboratório de aprendizado dos últimos dias, conhecido como a Igreja Restaurada, os membros constituem o material de estudo, que é essencial para o crescimento e o desenvolvimento. Uma professora visitante aprende seu dever ao servir e amar as suas irmãs da sociedade de socorro. Um professor inexperiente aprende lições preciosas ao ensinar tanto alunos interessados como os desatentos, e assim torna-se um professor mais eficaz. E um novo bispo aprende seu ofício por meio da inspiração e do trabalho conjunto com os membros da ala que o apoiam incondicionalmente, mesmo reconhecendo suas fraquezas humanas. Compreender que a igreja é um laboratório de aprendizado ajuda-nos a preparar-nos para uma realidade inevitável. De uma forma
ou de outra, e mais cedo ou mais tarde, alguém na igreja fará ou dirá algo que poderá ser considerado ofensivo. Um acontecimento desse tipo seguramente se dará com cada um de nós, e com certeza mais de uma vez. Ainda que as pessoas não tenham a intenção de nos insultar ou ofender-nos, pode ser que às vezes ajam de modo irrefletido ou careçam de tato. Nenhum de nós pode controlar as intenções ou o comportamento dos outros. Contudo, somos nós que determinamos a maneira como agiremos. Peço que nunca se esqueçam de que todos somos agentes investidos do arbítrio moral e podemos optar por não nos ofendermos. Durante um período conturbado de guerra, ocorreu uma troca de correspondência entre Moroni, o capitão dos exércitos nefita, e Paroã, juiz supremo e governador do país. Moroni, cujas tropas estavam sofrendo devido ao apoio insuficiente das autoridades, escreveu a Paroã a título de recriminação e acusou-o duramente de negligência, indolência e indiferença. Paroã poderia facilmente ter se ressentido com Moroni e sua mensagem, mas preferiu não se ofender. Paroã reagiu de modo compassivo e relatou uma rebelião contra o governo da qual Moroni não tinha ciência. Então respondeu: Eis que te digo, Moroni, que não me regozijo com vossas grandes aflições. Sim, elas afligem minha alma. E agora, em tua epístola, censuraste-me. Mas isso não importa. Não estou zangado, antes regozijo-me pela grandeza de seu coração. Um dos maiores indicadores da nossa maturidade espiritual é a maneira de reagirmos às fraquezas, à inexperiência e aos atos potencialmente ofensivos dos outros. Ainda que uma coisa, um incidente ou uma expressão pareçam ultrajantes, podemos optar por não nos ofendermos e por dizermos como Paroã, não importa. Concluo minha mensagem com 2 convites. Primeiro convite: convido-os a aprenderem e aplicar os ensinamentos do Salvador sobre as interações e episódios que podem ser interpretados como ofensivos. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É interessante notar que a demonstração "sede vós perfeitos" vem precedida imediatamente de conselhos sobre a forma de agir em resposta a injustiças e ofensas. Está claro que os requisitos rígidos para o aperfeiçoamento dos santos incluem designações que nos põem à prova e nos desafiam. Se uma pessoa disser algo que consideramos ofensivo, nossa primeira obrigação é recusarmos-nos a ofender-nos e depois comunicarmos, em particular, de modo honesto e direto com a pessoa. Tal atitude é um convite à inspiração do Espírito Santo e permite que os mal-entendidos se esclareçam e que se compreenda a real intenção. Convite número 2. Muitas das pessoas e famílias que mais precisam ouvir esta mensagem sobre a decisão de não se ofender, talvez não estejam participando da conferência conosco hoje. Suponho que todos conhecemos membros que se encontram afastados da igreja por terem preferido ofender-se e que seriam muito abençoados se voltassem. Poderiam, por favor, identificar em espírito de oração uma pessoa com quem vocês conversarão e a quem farão um convite para votar ao nosso convite? Podem dar-lhes uma cópia desse discurso ou, se preferirem, abordar os princípios que discutimos hoje. E, por favor, lembrem-se de que esse convite deve ser feito
com amor e mansidão, e não em espírito de superioridade hipócrita e orgulho. Ao respondermos a este convite com fé no Salvador, testifico e prometo que as portas se abrirão, que nossa boca se encherá e o Espírito Santo testificará da verdade eterna e que o fogo do testemunho se reacenderá. Como seu servo, faço ecoar as palavras do Mestre ao declarar: tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Testifico da realidade e divindade de um Salvador vivo e de seu poder de ajudar-nos a evitar e superar as ofensas. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.